Fala Geek, aqui quem fala é Felipe, e hoje a gente mergulha na HQ Mark Spector, Cavaleiro da Lua, edição número 2. Mas antes, eu quero agradecer de coração aos membros que apoiam o canal OmniGeek e ajudam esse projeto a continuar. E se você também quiser fortalecer o canal, o link para se tornar membro está na descrição. Com R$ 3,99 você se torna aliado ou aliada geek e já assiste aos vídeos antes de todo mundo. Agora, se quiser se tornar uma lenda geek por R$ 19,99, você também pode pedir HQs específicas para virarem vídeos aqui no canal. Agora sim, vamos para a história. O Cavaleiro da Lua é cercado por inimigos vestidos de vermelho, armados e confiantes na vantagem numérica. Um deles tenta intimidá-lo e oferece uma rendição fácil, dizendo que aquilo não precisa ser do jeito difícil. Mas o Cavaleiro da Lua não recua. Ele responde que precisa sim. Cavaleiro da Lua avança sem hesitar e atravessa um dos inimigos com um golpe brutal, fazendo o sangue espirrar, enquanto afirma que aquele é o único jeito que conhece. Ele não para. Arremessa, esmaga e derruba os agressores ao redor, quebrando a confiança do grupo que antes o cercava. Os inimigos tentam reagir, mas são lançados para longe pelos impactos dos golpes. Observando tudo, Zodíaco fica empolgado e comemora o retorno daquela versão implacável. Ao ver o Cavaleiro da Lua solto e derrotando todos ao redor, Sr. Medo decide fugir. Ele admite que o Cavaleiro da Lua está fora de controle e tenta sair dali, mas é interceptado antes de escapar pelo Sr. Smith, que o encara e pergunta se ele vai correr. Sem dar espaço para resposta, avança sobre ele, zombando do seu nome. O Sr. Medo percebe que há mais peças em jogo e menciona o Zodíaco, outro psicopata envolvido naquela situação. Smith tenta diminuir a ameaça, tratando o Zodíaco como uma criança brincando de adulto. Ele permite que o Sr. Medo faça sua escolha, porém exige antes o recipiente ao lado do monitor. Submisso, o Sr. Medo entrega uma pequena caixa rosa, pergunta o que é aquilo e a resposta vem vaga. O Cavaleiro da Lua volta contra os agentes da agência bizantina e espalha os inimigos pelo ambiente com golpes rápidos e violentos. Alguns ainda tentam provocá-lo dizendo que ele escolheu o alvo errado, mas a resposta vem em forma de pancada. Ele os arremessa, esmaga e desmonta qualquer resistência. No meio da luta, acusa a agência de tê-lo sequestrado, drogado e empurrado por um pequeno labirinto como parte de algum teste. A ofensiva do Cavaleiro da Lua fica ainda mais brutal. Ele atravessa os agentes com socos, chutes e impactos que derrubam um após o outro, sem que ninguém consiga acompanhá-lo. No meio da carnificina, ele solta uma ironia fria, dizendo que ao menos eles já estavam vestindo de vermelho. Enquanto o Cavaleiro da Lua derruba os agentes, um atirador posicionado acima mira com precisão e acredita ter encontrado a chance perfeita. Ele anuncia que pegou o alvo, mas Zodíaco reage de imediato e corta a vantagem com um simples não. O disparo falha e ele retoma a investida com ainda mais violência. Com os agentes derrotados ao redor, o Cavaleiro da Lua permanece de pé em meio à destruição, coberto de sangue e ainda pronto para lutar. Zodíaco reage com euforia, abrindo os braços diante da carnificina e começando a comemorar a cena. O Cavaleiro da Lua, porém, não entra nesse entusiasmo. Mais controlado, volta sua atenção para a presença oculta que influenciou tudo aquilo e questiona Zodíaco diretamente. Ele quer saber por que Zodíaco está ali e por que está o ajudando. Zodíaco tenta se justificar e afirma que só ajudou o Cavaleiro da Lua. Ele diz que a operação da agência bizantina o enojou, que aqueles homens estavam desgastando o Cavaleiro da Lua, mantendo-o com medo e diminuindo quem ele era. Insiste que sempre quis ajudá-lo a ser mais. Enquanto fala, tenta controlar a narrativa e se aproximar. Cavaleiro da Lua corta o discurso com violência, ataca sem aviso e devolve a provocação perguntando o que ele acha daquilo como mais. Voltando ao outro núcleo, o Sr. Medo segura o estojo com a prótese dentária e exige respostas. Pergunta o que é aquilo e quem realmente é o tal Sr. Smith. O homem começa a revelar sua história pelo medo que sentiu quando foi mandado para uma escola na Inglaterra. Ele admite que inventava uma origem humilde, mas sua família lucrou cooperando com interesses coloniais. Criados em meio à riqueza e privilégio, ele foi enviado para se misturar com outros filhos da elite. Com medo de deixar Burundi,
decidiu ser corajoso e aprender as lições que esperavam dele. Sr. Medo escuta com firmeza e tenta interromper, mas o homem continua. Ele conta que achou que encontraria iguais naquela escola inglesa, unidos por riqueza e posição, mas em vez disso, foi lembrado de que ele era um estrangeiro. Eles eram filhos dos colonizadores. Ele vinha de um povo colonizado. Mesmo tentando falar, vestir-se e agir como eles, nunca foi aceito. Sofreu com as palavras dos próprios colegas de elite e percebeu que fora criado para valorizar a cultura do colonizador. Chamavam-no de selvagem e primitivo. Então, com esse nome em mente, ele escolheu outro caminho. O homem revela o momento em que sua transformação começou. Numa noite, desenhou uma caveira no rosto com giz de professor e pegou uma faca na cozinha. Depois, aproximou-se de um colega adormecido e sussurrou sobre as lições violentas dos esquadrões da morte usados pelo governo colonial em Burundi, ligados à empresa do pai daquele garoto. Quando o menino acordou em pânico, ele atacou. A partir dali, deixou de ser apenas alguém dominado pelo medo. Ele conclui sua história assumindo a identidade que construiu. Se não podia conquistar o respeito deles como igual, exigiria medo como superior. O nome que usavam para humilhá-lo era Bushman, então foi Bushman que ele decidiu se tornar. O Cavaleiro da Lua agarra Zodíaco pelo pescoço e o mantém imobilizado no chão. Sufocado, o Zodíaco tenta negociar, dizendo que ele precisa da sua ajuda para escapar. Cavaleiro da Lua rejeita a proposta sem hesitar. Afirma que já perdeu uma chance de estrangulá-lo antes e não pretende repetir o erro. Zodíaco, quase sem ar, ainda tenta virar o jogo, enquanto comenta que os dois formavam uma boa dupla. Aciona discretamente um dispositivo escondido, então. O dispositivo de Zodíaco detona uma explosão enorme, consumindo o ambiente e arremessando os dois para longe. Entre chamas e destroço, Zodíaco consegue se levantar, ferido, mas ainda irônico. Ele elogia o golpe do Cavaleiro da Lua e usa o caos para escapar. Antes de desaparecer, diz que tem outros lugares para estar e sugere que o Cavaleiro da Lua faça uma visita ao Sr. Smith. Depois da explosão, o Cavaleiro da Lua retoma a perseguição e avisa que Zodíaco não vai escapar. O Zodíaco corre pelos corredores e responde que o Cavaleiro da Lua não consegue se livrar dele. Durante a fuga, revela sua obsessão. Quando soube da morte do Cavaleiro da Lua, ficou inconsolável. Quando ele voltou dos mortos, passou a acreditar nele. Mesmo sem acreditar em deuses ou destino, acreditou no Cavaleiro da Lua. Agora, quer transformá-lo no que ele acha que ele deve ser. O Cavaleiro da Lua responde com desprezo e ameaça matá-lo, deixando claro que o confronto só terminará com um deles. Bushman, então, encara Cavaleiro da Lua com a arma em mãos e pronuncia os nomes que removem qualquer disfarce. Mark Spector, Cavaleiro da Lua. Mesmo sob efeito das drogas, o Cavaleiro da Lua responde com firmeza e revela que já havia reconhecido Ra-O Bushman por trás da identidade do Sr. Smith. Bushman fica satisfeito ao perceber que foi reconhecido. Ele diz que isso torna tudo mais doce, porque Mark entendeu em algum nível que ele foi o arquiteto de sua degradação. Ele continua encostando a lâmina no rosto. Zodíaco observa tudo por transmissão e interrompe, entediado. Ele declara que Bushman é notícia velha e assume seu lugar como novo arqui-inimigo do Cavaleiro da Lua. Depois, revela o plano. Quer vê-lo sem amarras. Para isso, trancou o Cavaleiro da Lua e Bushman juntos numa sala tomada por gases do medo. Enquanto Bushman ataca com faca e dispara contra ele, Zodíaco explica que está recriando o momento favorito do Cavaleiro da Lua, seu maior sucesso, o instante em que ele chegou ao fundo do poço. Sob o efeito do gás do medo, a luta entre o Cavaleiro da Lua e Bushman fica ainda mais brutal. Zodíaco incentiva a distância enquanto Bushman avança com a faca e tenta empurrar Mark de volta ao trauma. A mente do Cavaleiro da Lua é invadida por visões monstruosas, misturando realidade e alucinação. Bushman verbaliza sua obsessão e o provoca a arrancar seu rosto de novo, querendo repetir a violência que marcou o passado dos dois. Essa foi uma pincelada da história da HQ Mark Spector, Cavaleiro da Lua, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!